Salve, salve, guerreiros e guerreiras, o Zeca na área, para trazer mais uma super dica para o concurso da Polícia Militar do Distrito Federal, no qual tenho a honra em pertencer, né, senhores? Na aula de hoje falaremos de equivalências lógicas, um assunto de extrema importância que certamente terá uma questãozinha na prova dos senhores. Então, senhores, para ser mais específico, hoje veremos equivalência lógica do centão. Se eu tenho dúvida nesse assunto, não deixe de anotar e fazer as questõezinhas, não? Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder um vídeo e vamos cumprir essa missão. Beleza! Então vamos lá, senhores. Deixa eu aparecer aqui. Cadê? Aê, tô aqui de volta. Tranquilo? E sempre lembrando, senhores, que nosso curso está na promoção, né? R$ 29,90. Curso com teoria e questão, senhores. Então não perca essa super oportunidade. Vamos lá? Então lá, conceito de equivalência lógica. Equivalência lógica. Vamos dizer que duas proposições são equivalentes quando suas respectivas tabelas terem o mesmo valor. Ou seja, olha lá, dizendo que duas proposições P e Q são equivalentes se os resultados de suas tabelas verdade são idênticos. Ou seja, P, para ser equivalente, geralmente as provas usam esses três tracinhos para simbolizar equivalente. Ou pode ser também uma seta dupla desse jeito aqui, senhores. Ó. Beleza? Não vamos confundir, é diferente daquela seta dupla do bicondicional. Aqui a seta é mais gordinha, né? Beleza? Então vamos dizer que P e Q são equivalentes quando suas tabelas verdade são iguais, né? Ou seja, VF e aqui VF. Note que a primeira linha é V, a segunda linha é F. É, professor, é assim? Isso. Eu vou trazer para os senhores agora os principais casos do C, então. Professor, só existe esse? Não, pode existir outros. Só que esses são os que caem em prova, né, senhores? Não adianta encher a cabeça dos senhores com um monte de teoria, se não vai servir para nada, né? Então lá, o centão, ele vai ter equivalência lógica 1 e equivalência lógica 2. A equivalência lógica 1, chamamos ela de contrapositiva, ela até tem um nomezinho especial e tal. A segunda equivalência lógica não tem um nome especial, só que vamos chamar ela de Nelma. Nelma, beleza? Então ficamos com a primeira equivalência, que é a contrapositiva, e a segunda, que é a nossa famosa Nelma. Professor, o que é essa equivalência 1, a famosa contrapositiva? Nessa, senhores, vamos negar tudo e inverter as posições. Pega esse bizu aqui, ó. Nego tudo e inverto as posições. Aqui, ó. P condicional com Q. Como é que vai ser? Vou negar tudo. Quem está em primeiro eu vou jogar para a segunda e quem está em segundo eu vou jogar para a primeira. Aqui, ó. O P estava em primeiro, eu vou negar ele e jogar para a segunda posição. Onde vai ficar aqui, ó. O Q estava em segundo, eu vou negar ele e vou jogar para a primeira posição, né? E mantendo o sinal de condicional. Sempre lembrando que de todos os conectivos, o único que não aceita a comutação, ou seja, inverter as posições sem inverter os valores lógicos, é a condicional. Ela não aceita a comutação, a condicional. E a segunda equivalência lógica é a nossa famosa Nelma, né? Nego a primeira, coloco o ou e mantenho a segunda. Por isso, Nelma, nego a primeira, coloco o ou e mantenho a segunda. Ah, professor, entendi. Tem como o senhor me provar isso? Na hora, senhores. Vamos lá, então. Ó. Aqui está desenvolvida a tabela verdade do P, do Q, a sua negação de P, a negação de Q e o desenvolvimento de P condicional com Q. Já para adiantar a aula. Se você está com dúvidas sobre tabela verdade, volte nas nossas aulas anteriores. Tem aula de tabela verdade aqui no canal, né? Então, por que o senhor não pode chegar com dúvida nesse assunto? Então, só para relembrar aqui, a negação nada mais é do que a inversão dos valores aqui, ó. P, a negação de não P. Onde está V vai ficar F, ó. É VV, FF. E onde está F vai ficar V. Negação nada mais é do que inverter os valores lógicos. Tranquilo? Então, vamos lá. O que importa para a gente aqui é P condicional com Q. A sua tabela verdade tem que dar a sua condicional tem que condicional não, né? A sua equivalência lógica tem que ser exatamente assim, senhores. Verdade na primeira, falso, verdade, verdade. Tranquilo? Então a primeira que vamos desenvolver é a contrapositiva, ok? Você negar o não Q em primeiro, condicional com não P. Já está aqui, né, senhores? Ó, não não P, não que, condicional com não P. Sempre lembrando que a ordem é importante. Então, não que tem que ficar em primeiro. E para dar verdade, para dar falso na condicional, só vai ser quando a primeira for verdade e a segunda for falso. No nosso caso aqui, ó, a primeira sendo verdade e a segunda sendo falso. Tranquilo?
vai ficar falso aqui. Todas as demais não vai atender o vai ferrar, ferrou, Vera Ficha é fio, Vasco Flamengo é falso, não vai atender esse bizu. Então as demais, senhores, tem um valor lógico de verdadeiro, ó. Verdade, verdade, verdade. Sustentar aqui, ó, vai ferrar, já não deu. Vai ferrar, não vai. Vai ferrar, não vai. Então a única que atende esse vai ferrar, ferrou é a segunda linha. Todas as demais não atendem essa condição para se tornar falso. Então já vimos aqui, ó, que P condicional com Q tem a sua primeira equivalência lógica como não Q condicional com não P. Ó. Foi primeira linha verdade, a segunda falsa, terceira verdade, quarta verdade. Vamos agora fazer a da Nelma. A Nelma diz o quê? Que é não P ou que é a nossa disjunção inclusiva, que... E o que diz a tabuadinha do ou? O ou diz que só vai ser falso quando tudo for falso. E essa condição só atende na segunda linha, senhores, ó. Todas as demais têm pelo menos uma verdade, ó. Na primeira temos uma verdade em que não vai tornar verdade. Na segunda temos duas verdades. Na segunda não, na terceira linha, né? E na última linha temos uma verdade em não P. Então, ficou exatamente igual. Ó, P condicional com Q tem a primeira equivalência lógica e a segunda equivalência lógica que mostrei para os senhores. Agora vamos fazer um exercício para massificar esse conhecimento. Beleza? Estou cortando aqui, né, senhores? Ó, perdão aí. Então, só para relembrando de novo aqui, a primeira, a da Nelma aqui ficou verdade, igual, falso, verdade, verdade. Beleza? Eu estava cortando aqui, deixa eu mostrar para os senhores aqui. Beleza? Então vamos lá aqui fazer o primeiro exercício aqui. Ele fala que a sentença baixa é equivalente a... Vamos reescrever as equivalências aqui, né? Sabemos a equivalência 1 e a equivalência 2. A equivalência 1, vamos até anotar aqui. A equivalência 1 é o quê? É a contrapositiva. O que é isso? Nego tudo e inverto a posição. Então, quem está em primeiro vai para a segunda e quem está em segundo vai para a primeira. Então fica não P, não Q e não P. Então aqui, ó. Quem está em segundo vai para primeiro e quem está em primeiro vai para onde? Para segundo. Então fica assim, ó. Se Lucas joga basquete, então Paulo é mineiro. Se eu vou negar e inverter as posições, vai ficar, ó. Se quem está em segundo vem para primeiro, negado, né? Paulo é mineiro, é P de Paulo, não mineiro. Mineiro, beleza? Então, aí vem aqui, ó. Lucas joga basquete. Vou negar e jogar para a segunda posição, né? Vou jogar aqui, ó. Lucas não joga basquete. L de Lucas joga basquete. Opa, tem que negar, né? Lucas não joga basquete. Vou arrumar aqui para não ficar tão feio. Lucas não joga basquete. Beleza? Eu neguei tudo e inverti as posições. Quem estava em primeiro vai para a segunda, quem está em segundo vai para a primeira. A segunda equivalência lógica, nossa Nelma. O que é Nelma? Nelma. Quem é Nelma? Nego a primeira Lucas joga basquete, vai ficar Lucas não joga basquete. Então, L de Lucas, não, basquete. Aí vem aqui o ou, vou fazer o quê? Manter a segunda. Paulo é mineiro, P de Paulo, mineiro. Cortei um pedacinho, mas nada não. Ó. Então ficou a segunda equivalência lógica. Lucas não joga basquete ou Paulo é mineiro. Nossa Nelma, né? Nego a segunda, coloco o ou e mantenho. Nego a primeira, coloco o ou e mantenho a segunda. Tranquilo, senhores? Vamos continuar com os exercícios aqui. Aqui vamos logo fazer um exercício da OACP, né, senhores? Salvo engano, foi da prova da Polícia Civil do Pará. Que ele fala aqui, ó. Se eu investigar, então, esse símbolozinho aqui é o sinônimo de então, eu descubro o assassino. É correto afirmar que ela pode ser reescrita sem alterar o sentido lógico, ou seja, ela pode ser escrita com o mesmo sentido, significa que ela quer uma sentença equivalente a essa, né? Igual alternativa, então beleza. Então, P condicional com Q, sabemos que temos duas equivalências lógicas. A primeira é a conta positiva e a segunda é a Nelma, né? De cara aqui, senhores, podemos eliminar algumas, né? Porque eu não ensinei nenhuma equivalência lógica para os senhores do centão utilizando o E. Então, corta essa aqui. Tem algum outro? Aqui. Utilizando o E.
Então, utilizando o E, não tem equivalência do centão. Do centão, ou é neuma, ou eu vai manter o centão, né? Então, como ficou apenas centão aqui, ó, C, C, C. Então, vamos utilizar, logicamente, a conta positiva, né? Vamos lá, ó. Se eu investigar, então descubro o assassinato. Quem está em primeiro vai para segundo e quem está em segundo vai para primeiro. Tudo negado. Então, vamos lá. Se, aí negando aqui, não descubro assassinato, ó, não descubro, descubro. Aí repito centão, centão. Eu investigar é eu não investigar. Eu não investigar. Beleza? Vamos procurar as alternativas aqui. Se eu não investigar, aquele negou, porém não inverteu. Então não serve pra gente, né? Tem que negar e inverter. A segunda, se eu não descubro o assassinato, opa, aqui deu bom, né? Porque quem estava em segundo, ó, foi para primeiro, ó, descubro o assassinato e ele não negou. Eu não descubro o assassinato. Aqui tá, por enquanto, tá redondinho pra gente. Então, eu não investiguei, isso mesmo, né, senhores? Ele negou e inverteu as posições. É a nossa resposta certa. Letra B, gabarito B aqui, é a gabarito da questão 1. Olha lá, a letra I. Se eu descubro o assassinato, aquele não negou. Ele inverteu, porém ele não negou. Então não serve de resposta também. Então uma questãozinha da PCPA para vocês verem como é que esse assunto é importante, beleza? Vamos fazer mais um aqui. Esse aqui também é outra questãozinha da OCP. Só não lembro de qual concurso que é. Vamos lá. A sentença condicional. Se Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, então Augusto realiza uma atividade de operacionalização, né? É equivalente a... Senhores, temos duas equivalências, só que, se eu só olhar a resposta, não tem nenhuma equivalência começando com centão, ou seja, vamos ter que utilizar a nossa Nelma, beleza? Então não é perder tempo. Que prova além de conhecimento é o quê? Estratégia, né, senhores? Prova além de conhecimento é estratégia. Se não tem nenhuma alternativa com centão, não precisa fazer do centão, então, né? Então vamos lá. Então ele fala aqui, se Lívia realiza uma atividade de gerenciamento, então vamos negar a primeira parte, né? L de Lívia não gerencia, gerencia, beleza? Aí eu vou colocar o quê? Em vez do centão, vou colocar um ou, e depois vem o quê? Augusto realiza uma atividade operacional. A de Augusto operacional aqui, operacional. Tranquilo? Augusto operacional, só para abreviar aqui. Agora, só procurar as alternativas que servem para a gente. Ó. Lívia não realiza uma atividade de gerenciamento, certinho, né? Aqui, Lívia não realiza uma atividade de gerenciamento, ficou certinho, neguei a primeira. Ela colocou o ou, opa, colocou o ou aqui, beleza? E vamos lá. E no final, Augusto realiza uma atividade de operacionalização. Certinho, né? A de Augusto, operacionalização, né? Certinho, senhores, já achamos nossa resposta certa aqui, então já podemos marcar gabarito A. Vamos fazer as outras alternativas a título de conhecimento, né? Lívia realiza uma atividade, aqui ela não negou, tem que ser Lívia não realiza. Manteve o ou e manteve a segunda. O erro aqui da alternativa B é apenas de não negar a primeira. Aqui, Lívia não realiza, tá certinho, negou, colocou o ou, tá certinho, só que ele negou a segunda parte, né, senhores? A segunda parte é para manter, Nelma, nego a primeira, coloca o ou e mantém a segunda. Que ele negou a segunda, não serve de resposta. Vamos para mais uma. Ah, na D aqui ele colocou o E. E na E também colocou o E. Não é o E, né? Eu falei para os senhores que as únicas duas equivalências lógicas do centão vai utilizar, vou repetir o centão e vou colocar o ou, né, senhores? Qualquer outra não está certa. Tranquilo? Que eu ensinei para os senhores aqui, né? Então, se vocês gostou dessas duas dicas aqui, né, que eu trouxe para os senhores aqui, referente à equivalência do centão, se inscreve no canal para dar aquela força aí para o YouTube entender que é relevante para os senhores. Lembrando mais uma vez que estamos com a promoção com o nosso curso aqui, né? R$ 29,90, teoria com questão. Vai abranger todo o edital. Vou dar ênfase nos primeiros tópicos aqui, que eu acredito que esse tópico 1, 2, 3, 5
E o 1, 2, 3, 4 aqui são os mais importantes do edital dos senhores aqui. Das 9 questões aqui, eu acredito que 6 a 7 questões estão aqui. 6 pontos aqui, ó. De 6 a 7 pontos estão aqui, né? De 1 a 5, né? Vamos bater todo o edital. Eu falei para os senhores, os mais importantes que eu acredito são esses tópicos aqui. Tranquilo? Então, senhores, um forte abraço, até a próxima missão.